diferente, mais uma aula para aprimorar o conhecimento de vocês. Regra de 3 simples. As regrinhas de 3 simples, o problema normalmente nos trazem duas informações diferentes, dois assuntos diferentes, onde nós temos que, através de uma tabela que nos ajuda muito a construir a nossa tabela, já fica a dica para vocês, resolvemos e analisamos se temos algo que seja diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos ver através dos nossos exercícios. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Então aqui o exercício me dá a seguinte informação: quantidade de operários e quantidade de dias. Seguindo, se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Observamos então que inicialmente me deu 25 operários que levaram 48 dias para fazer essa determinada cobertura. Logo depois ele me pergunta, e se for fornecido 40 operários para fazer a mesma construção, quantos dias levaria? Então, primeira coisa, é fundamental, tanto na regrinha de 3 simples quanto na regrinha de 3 composta, que nós montemos a nossa tabela. Para quê? Isso aqui vai nos dar orientação para seguir, começar a resolução do exercício. Então, primeiro, observa que o exercício falou para mim em operários e dias. Inicialmente, 25 operários levaram 48 dias. Logo em seguida, ele quer saber, com 40 operários, quantos dias eu gastaria para fazer essa mesma cobertura. Então, aqui eu devo observar o seguinte. Bom, 25 operários trabalharam em 48 dias. Observando, lembrando que os dois estão trabalhando na mesma construção. 25 gastaram 48 dias. Se eu aumentei a quantidade de operários, lógico que os meus dias de construção vão diminuir. Por quê? Porque agora eu tenho a mão de obra é maior. Então o trabalho vai ser mais rápido. Se o trabalho vai ser mais rápido, a quantidade de dias vai diminuir. Então observa, está aumentando a quantidade de operários, porém está diminuindo a quantidade de dias. Então aqui eu tenho um probleminha que é inversamente proporcional. De um lado aumenta, de outro diminui. Então aqui, de acordo com a nossa tabela, observamos que o número de operários aumentou, então eu coloquei setinha para cima para indicar que o número aumentou. E aqui setinha para baixo, porque eu sei que ele vai diminuir. Como eu vou montar então o meu cálculo? 25 sobre 40, tá aqui. Como é inversamente proporcional, eu tenho que mudar a posição da minha segunda fração. Então, aqui eu coloquei dessa forma, 25 sobre 40. Aqui eu vou inverter, vai ficar x sobre 48. Resolvi, então, de forma simplificada e resolvi usando a propriedade fundamental da proporção. Na forma simplificada, eu simplifiquei essa primeira fração por 5, obtendo 5 sobre 8. Depois, simplifiquei os dois denominadores, lembrando que como eu tenho duas razões aqui, igualdade de duas razões, eu posso simplificar em círculo. Eu não posso simplificar cruzado. Então, esses dois de baixo, os dois denominadores, eu simplifiquei por 8, obtendo 5 sobre 1 igual a x sobre 6. Agora sim, aplicando a propriedade fundamental da proporção, x vezes 1, x, 5 vezes 6, 30 dias. Então, é o resultado do meu exercício. Aqui, vocês vão ver que eu apliquei diretamente a propriedade fundamental da proporção. Então, 40 vezes x, 40x, 25 vezes 48, 1.200. 40 passo dividindo, simplifiquei os zeros para ficar mais fácil. 120 dividido por 4, 30 dias. Ou seja, 40 operários irão conseguir construir essa mesma cobertura em 30 dias. Logo, realmente vimos que diminuiu essa quantidade de dias.
Esse segundo exercício diz o seguinte: para azulejar uma parede retangular que tem 19,5 metro quadrado de área, foram usados 585 azulejos. Quantos azulejos iguais a esses seriam usados para cobrir uma parede que tem 15 metros quadrados de área? Primeira coisa, nosso exercício fala de área e azulejos. Então, eu montei a minha tabela referente à área e azulejos. O exercício ainda me informou que 19,5 metro quadrado, eu precisei de 585 azulejos. Agora, ele perguntou quantos azulejos eu precisarei para uma área de 15 metros quadrados. Observe que a minha área diminuiu. Se a minha área diminuiu, lógico que eu não vou precisar mais da quantidade que eu tinha de azulejos. Eu vou precisar de menos. Então, a minha área diminuiu e a quantidade de azulejos também vai diminuir. Então, aqui nós já temos um probleminha o quê? Diretamente proporcional. Então, do mesmo jeito que eu montar a minha fração do lado da área, eu vou montar a minha fração do lado do azulejo. Então, eu peguei 19,5 dividido por 15 sobre 15 é igual 585 sobre x. Observe, eu comecei com 19,5 de cá e comecei com 585 de cá. Multiplicando cruzado, aplicando a propriedade fundamental da proporção, obtive 19,5x igual, multiplicando esses dois números, 8.775. 19,5, então, passei dividindo, chegando no resultado de 450 azulejos. Então, está aqui, trabalhamos dois exercícios, um voltado para o inversamente proporcional e outro para o diretamente proporcional. Isso aqui vai facilitar bastante, vai ajudar bastante vocês a estarem trabalhando, resolvendo exercícios envolvendo regra de 3 simples.